Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 126 do caderno rosa da prova de Física do Enem de 2021. O enunciado diz o seguinte: analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. E aí você tem essa tabela, né? E aí continuando. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Aí você tem os itens. Portanto, nosso objetivo nessa questão é encontrar qual dos motores tem a maior potência, utilizando os dados que ele informou na tabela. Para isso eu vou analisar cada item e ver qual deles tem a afirmação correta. Só um desses itens tem a afirmação correta. Portanto, vamos analisar um a um e ver se a informação que ele passa é correta. Primeiramente, a potência ela pode ser definida como uma taxa de trabalho em relação ao tempo, uma taxa temporal de trabalho. Portanto, se você tem uma força realizando trabalho em um corpo, o quão rápido é esse trabalho, poderíamos dizer, o quão rápido é executado esse trabalho, define a potência. Portanto, dizer qual motor apresenta a maior potência é dizer qual motor realiza o mesmo trabalho mais rápido sobre esse automóvel. Portanto, a gente precisa analisar o trabalho e o tempo de execução desse trabalho. Então, colocando isso numa fórmula, você tem que a potência, que eu vou chamar de P maiúsculo, é igual a o trabalho dividido pela variação de tempo. Ou seja, o trabalho dividido pelo período de tempo para executar esse trabalho. Agora vamos analisar os itens. O item A ele afirma: como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, esta é a que desenvolve a maior potência. Então ele usa a grandeza da aceleração para tentar fazer uma afirmação sobre a potência do motor. E como a gente pode relacionar potência com aceleração? Essa associação ela pode ser feita simplesmente, lembrando que o trabalho realizado pode ser definido como o produto escalar entre a força e o deslocamento. Considerando o vetor força e o vetor deslocamento, o trabalho seria o produto escalar entre eles. Portanto, a gente pode afirmar aqui que o trabalho é igual ao produto escalar entre força e deslocamento. Portanto, força, como a gente sabe da segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Dito isto, é correto afirmar que o que obteve maior aceleração tem a maior potência. E no caso do valor da tabela, são esses parâmetros de aceleração. Você tem, nos dois casos, indo de 0 a 100 km por hora, e um intervalo de tempo para cada um. Como a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, é uma taxa temporal de velocidade, você tem que os dois chegaram de 0 a 100 km por hora. O intervalo aqui da velocidade é o mesmo, você considera de 0 a 100 km por hora. Só que um consegue 0 a 100 km por hora no intervalo de tempo de 3,4 segundos, no caso do motor a gasolina, e o outro consegue de 0 a 100 km por hora, mas em 12,9 segundos, que é o caso do motor a álcool. Como o tempo é um fator que está dividindo aqui, quanto menor o tempo que eu alcanço, maior vai ser a aceleração. E isso é claro se você pensar de uma maneira só conceitual. Se eu conseguir chegar mais rápido a essa velocidade, obviamente eu tive uma aceleração maior para chegar nessa velocidade mais cedo, né? Portanto, a gente pode afirmar aqui, de cara, analisando a tabela, que o motor a álcool ele é o mais potente, né? Porque ele alcança 100 km por hora em 12,9 segundos. Então a afirmação A de que a versão a gasolina consegue a maior aceleração, e portanto esta é a que desenvolve maior potência, é errada. Porque ao contrário, quem consegue a maior aceleração é exatamente o motor a álcool. Então a afirmação do item A é errada. Partindo para o item B, ele diz o seguinte: como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência.
Aquele que dizer, né, a velocidade máxima a que o automóvel alcança. Então a gente precisa primeiro encontrar a relação entre variação da energia cinética e a potência. Mas essa relação é bem clara. Como ele diz que é desprezível a resistência do ar, a gente pode considerar então que a energia mecânica ela se conserva. E nesse caso, você tem aquele teorema, onde o trabalho pode ser dito como a variação da energia cinética. Pois, logicamente, o trabalho ele é relacionado com a parte da energia relacionada com o movimento. Então, a gente pode substituir o trabalho, nesse caso, onde é desprezível a resistência do ar, a gente pode substituir o trabalho por variação de energia cinética. Então, substituindo aqui, a gente vai ter que potência é igual a variação da energia cinética dividido pela variação de tempo. Mas se você considerar aqui no item, no entanto, ele fala somente que a gasolina, o motor a gasolina ele atinge o maior valor de energia cinética e, portanto, é a maior potência. Só que a gente está vendo que pela fórmula, a potência é uma taxa. Então você não tem como desassociar a energia cinética do tempo, ou seja, do quão rápido você atinge esse valor de energia cinética. Você afirmar que um atinge o maior valor de energia cinética não quer dizer nada com relação à potência do motor. Então, o parâmetro da velocidade máxima aqui na tabela, não nos diz nada. Ele diz que um chega, no caso do motor a gasolina, a 165 km por hora, e o motor a álcool chega a 163 km por hora. Só que ele não diz o tempo que demora para cada um chegar. Então, isso, sem saber o tempo com que cada um chega a essa velocidade, você não tem como dizer nada sobre a potência, porque você precisaria dividir para achar a taxa. O que a gente pode usar para achar a potência, sim, é o primeiro parâmetro que ele deu da aceleração, onde ele obteve as variações de velocidade, né, e o tempo para chegar nessa velocidade. Portanto, o item B ele é falso porque ele dá uma informação incompleta e ele ainda afirma algo errado com base nesse argumento, que é o que o motor a gasolina é o que tem maior potência. A gente já viu que não é. Vamos então para o item C. O item C afirma, como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência. Então ele fala aqui já de taxa de variação de energia cinética. Taxa de variação de energia cinética é exatamente a mesma coisa que potência, porque a taxa de variação de energia cinética é exatamente o que? A variação de energia cinética é dividida pela variação de tempo. E ele fala que a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética. Se a gente considerar o parâmetro aceleração aqui, o que a gente tem? Que a variação de energia cinética do álcool é igual à variação da energia cinética da gasolina. Por quê? A gente sabe que a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, né? Então ele é função da massa e da velocidade. A massa aqui é constante, no caso, né? É o mesmo automóvel. No caso, a única coisa que muda aqui é que um é álcool e outro é gasolina, acredito, como ele não afirmou, que eles apresentam a mesma massa, né? Supõe-se que sim. Então, a variação da energia cinética, como ele, no caso do parâmetro aceleração, os dois casos ele analisa de 0 a 100 km por hora, você tem a mesma variação de energia cinética. Então a variação de energia cinética do álcool é igual à da gasolina. Já no caso da variação de tempo, a gente já pôde ver que o motor a álcool eles tem uma variação de tempo menor, 12,9 segundos. No caso da gasolina, é 3,4 segundos. Portanto, aqui nesse caso, né, a gente tem que a variação de tempo aqui do álcool foi menor que a variação de tempo da gasolina. Ou seja, o álcool, com o motor a álcool, você chegou a 100 km por hora mais rápido. Portanto, justamente por ser um fator dividindo, a variação de tempo do álcool é menor, então ele apresenta uma potência maior. E é o que afirma o item. A gente tem que a potência do álcool vai ser maior que a potência da gasolina, exatamente por isso. Que a gente está considerando aqui a taxa. Então, o item correto até agora é o C. E a gente pode afirmar que é o item correto mesmo, porque se a gente for olhar o item D, ele diz: como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma.
que é um absurdo, né? A gente já afirmou que para a gente analisar a potência, você não pode dissociar a parte de cima, que é relacionada com a velocidade, que é a variação da energia cinética, e a variação de tempo, que é o tanto de tempo que se demora para chegar nessa velocidade. Então o item D também está errado, né? E o item E, como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km por hora, esta é a que desenvolve a maior potência. Essa é a mais absurda de todas, né? O motor fica trabalhando por mais tempo, é justamente o oposto. O motor consegue fazer com que o automóvel chegue à velocidade de 100 km por hora mais rápido, é justamente o que vai desenvolver a maior potência. Então, o item E também está errado. Portanto, o item correto da questão é o item C. E com isso a gente termina a questão. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. Até o próximo vídeo.